Esse aqui é o nosso podcast Sem Categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Expressivamente, né? Você que caiu de paraquedas no podcast Sem Categoria, não saia daqui sem assinar o canal, apertar o sininho para receber todas as atualizações. Recomendo. Por favor, né? Por favor, né? Por favor, dá uma força para nós, ajuda a gente aí. Você que está conhecendo a gente agora, faça a maratona dos vídeos anteriores, que você vai ter grandes surpresas. Não é só isso que você está vendo aqui, existe muito mais além. É apenas a pontinha do iceberg. E vamos ao nosso segundo tópico. E o nosso segundo tópico tratará de um tema muito, como eu posso dizer, encontrar a palavra certa para isso agora, neste momento. O nosso segundo tema ele é muito peculiar. Ele vai ser o link do primeiro, mas ele tem algo em comum. A administração do tempo na era digital, entre a vida real e a tecnologia. O tempo real, aquele tempo que você passa conversando com os seus amigos, ou até mesmo explorando, conhecendo a sua família, né? Existe algo que já é conhecido nacionalmente, daquela foto que é todo mundo separado com o celular e de repente todo mundo está sem celular. Oi, encontrei meu pai, faz 20 anos que não encontro, né? O pai ali do lado e a pessoa nem sabe que o bichinho existia. Como é que é essa administração do tempo na era digital? Entre o mundo real e o famoso Second Life, a segunda vida, que é a vida digital. E dessa vez vou começar com o nosso Luiz Gustavo. Isso é interessante, é muito interessante. Vamos ser bem atuais, né? Falar desse tempo de quarentena, né? Para aqueles que não sabem, nós aqui somos todos do estado de São Paulo, né? E no estado de São Paulo a gente ainda vive distanciamento social e uma certa quarentena ainda, né? Devido a essa comoção do coronavírus. Acho que o Luiz, né? Caiu. Está parado, falando especificamente deste tempo, né? Esse tempo me levou a ter uma relação mais íntima com as redes sociais, né? Por quê? Primeiramente, eu tive que me readaptar à minha vida, né? A minha forma até de pensar e de aquela rotina que eu falei no primeiro bloco, né? Trouxe essa relação das mídias sociais e tal, um desejo, primeiramente, de vou me portar perante a Deus a isso, né? E com um questionamento desse, estruturar esse programa para você. A gente teve a necessidade de dialogar quanto a isso. Também um pouco mais, busca aí Sem Categoria Responde, fica como esse processo aparece no coração primeiramente, esse sopro do Espírito, e depois a construção do que vem a ser esse projeto, esse podcast Sem Categoria, né? E eu confesso para vocês que eu sou alguém que tem dificuldade, né, quanto à perca de tempo. Eu sou uma pessoa que o meu dinamismo leva à perca de tempo. E eu também sou, como a gente falou no bloco anterior, uma pessoa que tem a necessidade de sua rotina. E quando eu não cumpro, isso me frustra. Então, o que eu faço? As redes sociais, para mim, sempre foi um grande dilema, porque eu olhava para elas como o quê? Um grande movimento de entretenimento e perca de tempo, né? Desculpa se você gosta, se você consegue administrar bem ela. Eu não consigo, né? Eu na rede social, eu sou eu fora da rede social, né? Não estou dizendo que isso daqui é um personagem, nada disso. Estou dizendo que eu não sei lidar, né? Eu não sei daquele sininho do WhatsApp que por mais que parece o sininho, eu já vou me dispersar. Aquela mensagem, de repente, do seu e-mail, não pode até ser propaganda, mas você nunca vai, de verdade, se você vê
o envelope da Gmail e você pensa, parabéns, porque eu sempre penso que é alguma coisa importante. Então eu já vou me dispersar. Então, qual que era me afastar da rede social? Eu falei, ó, preciso me afastar e só usar ela para o meu entretenimento. Algum vídeo do Sem Categoria, por exemplo, né? Ver alguma coisa que eu gosto, escutar um pouquinho o meu Corinthians lá, vai curando, né? Vamos aí. E Corinthians lá, vai curando, né? Vamos aí. E pesquisar as coisas. Eu usava a minha relação, era sempre entretenimento, né? No entanto, vem uma quarentena, toda a sua rotina para o meio social, digital. Para mim foi um grande desafio, né? É um pequeno negócio no ramo financeiro, aonde meus clientes, né? Eu gostava muito desse visitar, estar com o cliente, né? De dialogar com o cliente. Passei a ter que fazer isso de forma online, principalmente de forma home office, trabalhar em casa. Eu quero dizer que é um período muito desafiante para mim, né? Mas a tecla outra vez do processo da providência de Deus. Por quê? Porque essa providência de Deus me fez olhar as redes sociais como um foco de conhecimento, né? Eu olhei, não que eu fui tendo da rede social, aquela relação que eu já falava antes, essa amigo, então eu teria que relacionar com o meu amigo que tecnicamente tudo contra esse nosso movimento. É como se eu quisesse conversar com o meu amigo numa balada, no meio de uma festa, no meio de um local que tem muitos. Como que você faz quando você vai falar com uma pessoa que está próxima de você, num lugar que está de pessoas falando, né? Se você tem uma família grande, sua família lá, família, você está num ponto da mesa, você quer falar com seu irmão que está no outro ponto da mesa, né? Você vai gritar mais alto? Não necessariamente, não é mais fácil você levantar, ir lá, ou então sentar mais próximo, né? Eu fui perceber que a relação na mídia social e a mídia real, eu ia ficar mais próximo aos meus objetivos, né? Qual que era o meu objetivo? O objetivo é rezar. Ok. Tudo isso é mais próximo. Então, a mídia que eu vou estar tem que ser uma mídia onde eu consiga me concentrar mais. E aí, haja providência. Porque, graças a Deus, como todos sabem, somos da comunidade Shalom, foi proporcionando isso. E você vai vendo os movimentos levando a isso, né? Mas, no entanto, você pode aprender só o meio digital. Esse desafio das pessoas que vivem hoje em um isolamento. Porque às vezes as pessoas usam isso também como um refúgio. Eu vou fazer tudo, eu vou estar na internet, eu vou fazer tudo. Não, gente. Saber equilibrar isso. É você saber que sentado eu vou ter dor nas costas, que às vezes eu vou ter que me levantar. É importante você levantar para tomar um banho, né? Para comer alguma coisa. Sua mãe está bem, né? Se ela está ali ainda. Se a casa está limpa. É importante você ter essas coisas assim. O nosso olfato não vai ser tão bom. Nossa, né? Por favor, gente, vamos tomar banho, viu? Tá frio, mas vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Né? Ninguém merece, não. Esses movimentos. Exatamente. É importante você olhar isso e ter um equilíbrio essencial. Você não é 100% digital, assim como você é real, né? Você tem que ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio tem que ser pelas mãos da providência de Deus, né? Eu aprendi a equilibrar exatamente a um patamar que ainda tem, né? Não sou perfeito nisso, né? Ainda tenho tendência, muitas vezes, né? A maior nas redes sociais, mas de qualquer maneira eu não é tão ruim como eu pensava, né? E vendo, claro, me relacionar com as pessoas não é apenas um desejo, mas tem que vocês têm que ter o foco e principalmente tem que ter as prioridades. Antes de passar para o Tadeu, né, eu preciso pegar um pouco do gancho do Gustavo, né, somente nessa questão de você lidar com aquilo que é virtual e aquilo que é real, né? Devo dizer que esse tempo, né? Tem gente que está amando, mas quem é que está amando esse tempo de isolamento? Os tímidos, que geralmente quem é tímido não se relaciona
fisicamente, se relaciona mais digitalmente, se abre mais, né? Se torna escudo para a timidez, né? Nesse tempo, né, de isolamento, né, em especial, a nossa vida de oração, né, o nosso tempo reservado, aí vem um gancho com o tópico anterior. Se você viu, se você está vendo aqui pela primeira vez, caiu neste episódio, veja o episódio anterior, né, do primeiro tópico, e lá você terá maiores informações também. Em relação a essa questão do virtual, né, que no começo era aquela coisa, hoje, de certo modo, já saturou um pouco, né? Tem que ir para o computador de novo, vou ter que me vestir, né? Essa relação precisa ser também, assim como uma relação equilibrada, assim como uma relação afetiva, muitas vezes, precisa de um certo equilíbrio, né? Aquela coisa que a gente usa na psicologia e nos relacionamentos de uma forma geral, não só afetivos, mas os relacionamentos de amizade, uma coisa chamada reciprocidade, né? Mas como, Ricardo, ser recíproco no mundo virtual? Você que está aí, que está nos ouvindo, né? Como o Luiz Gustavo bem disse, você já arrumou sua casa, você já deu atenção para aqueles que estão do seu lado, você já descobriu quem está do seu lado, porque é uma chance também de você descobrir quem está do seu lado, de parar de stalkear um pouco e perguntar: mãe, pai, qual é a tua história? Ou como é que foi o final de semana para a esposa, né? Como é que está sendo essa época? Se eu posso, muitas vezes, dividir as tarefas de casa, né? Esse contraponto entre o mundo real do nosso cotidiano, que é algo totalmente humano, e um mundo virtual que, como bem o Luiz falou, se torna também ferramenta, se torna necessário. Hoje a gente liga para um companheiro de trabalho, até mesmo para falar sobre trabalho, mas não se esquece de perguntar: ei, você está bem? Espero que você esteja bem. Vamos ao trabalho, né? Essas relações humanas que vão ganhando novas perspectivas. Agora, abre o microfone, Gustavo, para complementar, que eu sei que vem coisa boa por aí. Não, é porque eu me pus, né? Eu vou deixar aqui pro Tadeu falar um pouco mais, porque ele mora sozinho. Como é que a gente foi falando? Não, mas eu moro sozinho. E aí, né? Dentro desse tema, primeiro responder, dar uma réplica aí, né? Falando a questão dos tímidos, né? Eu acredito que por mais tímido que a pessoa ela esteja no canto dela, eu falo porque eu sabia de ser mais na minha, pô, ela gosta de ver. Uma coisa é ser tímido, outra coisa é ter aquela pessoa que não se relacionar. Infelizmente, as pessoas se relacionam diferente também quando se trata de rede social, né? Então a rede social para ela acaba sendo: eu sou um na rede social e eu sou outro. E isso cria como se fosse quase uma outra personalidade, né? E o aspecto, se você mora sozinho, você necessita mais ainda olhar, porque daí o que acontece? Você escutou o que o Ricardo disse, sabe? Porque o Ricardo foi falando com uma realidade de família. Mas eu moro sozinho, então eu não tenho ninguém para fazer, eu vou poder ficar o tempo todo na minha rede social. Então, meu amigo, quero dizer para você que se você não tem ninguém, você tem que arrumar mais a sua casa, tem que dar mais atenção à sua casa, né? E você também tem familiares que podem não morar com você, mas que também têm a necessidade, né? Se você é filho, é importante que você invista o tempo e o apoio que a rede social te dá para com seu pai, sua mãe, né? Sua irmã. Ligue para eles, use a rede social, invista o tempo nas redes sociais para poder falar e, foi bem dizendo, entrar na vida desse seu familiar, né? É muito importante ter esse diálogo. Você se vê só na postura porque eu estou sozinho,
eu não tenho a obrigação de fazer tudo que eles estão. Você está sozinho, você tem a obrigação de sair mais de você, encontro do outro. De ir mais ao encontro, você pode até não perceber, pode até, mas sem sombra de dúvida, sente muito a sua. Ok? Então fica mais essa dica aí. Fique. Agora eu passo com o Tadeu, porque depois dessa aula, né, a gente só deu a deixa, a gente já faz uma aula muito bem feita. Agora vamos com Tadeu Oliveira, que já está ali levantando o lápis. Já vai ser minha vez. Então, beleza. Agora. Primeira coisa que eu queria falar é administração do tempo na era digital. Não vai ser eu, porque eu não sou especialista do assunto, mas eu queria que a gente não fechasse esse tema se algum de vocês não falar sobre Matrix. Assim, encarecidamente. Eu ia deixar para o final. Falem da Matrix. Eu não sou especialista, não quero dar spoiler de nada. Então tá, eu vou considerar como um pedido aceito, né? Segunda coisa, existe um mundo fora da internet. Existe um mundo fora da internet. Não sei se vocês vão acreditar nisso. É sério, existe um mundo fora da internet. E esse mundo é um mundo bom. É um mundo repleto de coisas interessantes. Né? É um mundo real, é o que a gente chama de mundo real. O Gustavo ia falando, era bastante interessante, né? Como que a gente se relaciona de maneiras diferentes, né, na internet e no mundo real. É claro que uma pessoa bem organizada, uma pessoa bem desenvolvida afetivamente, intelectualmente, mentalmente, ela vai encontrar, tanto no mundo real quanto no mundo virtual, os recursos para se expressar. Talvez ela tenha mais dificuldade em um, mais facilidade em outro. Isso é uma coisa natural do ser humano. Agora, existe um problema muito sério em que a gente está digitalizando muitas coisas, robotizando tudo e desumanizando. Então, quando a gente fala de administração do tempo na era digital, entre a vida e a tecnologia, me preocupa a gente ter que se perguntar sobre essas coisas. Entre a vida e a tecnologia, dá a entender que a tecnologia está roubando a nossa vida. E a vida ela está sendo desperdiçada com a tecnologia. E tecnologia não é ruim. Tecnologia é uma coisa boa. O problema é que a gente ainda não aprendeu a equilibrar esse negócio. A gente não aprendeu a equilibrar. Eu vou dar um exemplo. Cara, hoje, se eu quiser saber uma informação sobre um cálculo que eu não sei, que o Luiz Gustavo não está aí para me responder, né? Porque isso aí é só uma HP aí ambulante. Isso aí sabe tudo. Isso aí, na sopa de letrinha, ele consegue fazer uma equação de segundo grau. Né? Mas se ele não estiver perto, tem o Google, tem a internet, né? A gente pode pesquisar na internet. A informação é boa, a internet é boa, a gente consegue marcar uma consulta médica com uma velocidade muito maior do que conseguia antes. Então, é possível utilizar, fazer bom uso desses recursos, mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nos tira o foco, né? Do que é real e do que é virtual. A gente se perde muito em curtidas, a gente se perde muito em visualizações. Pode parecer uma bobagem, mas a gente se perde muito em moedinhas que o seu joguinho te dá. Gente que não consegue desligar o celular enquanto não atingir a cota de moedinha do seu jogo. E aí você passa o dia inteiro jogando para chegar numa cota de moeda para comprar uma camisetinha pro personagem. Cara, sabe, às vezes eu tenho a impressão de que falta uma palavra e, na verdade, faltar essa palavra, falta em nós uma atitude de vida, que é sobriedade. Sobriedade no sentido de moderação, moderar o uso que eu faço da tecnologia para que ela não gere um detrimento da minha vida.
E eu falo vida mesmo, o organismo da gente trabalhar, né? Trabalhar o nosso organismo, as funções do nosso organismo. E aí eu falo isso por quê? Porque quando a gente tem uma descarga de adrenalina, é o nosso organismo que reage. Quando a gente tem uma emoção positiva ou negativa, é o nosso organismo que reage. Sentimentos, afetos, alegrias acontecem no corpo. Então, o que eu estou querendo dizer, administração do tempo na era digital. Os recursos digitais são muito bons, mas volte um pouco para o teu corpo, né? Modere o uso, né? Existe um risco muito grande que, é claro, eu não estou aqui crucificando o digitalismo, né? A era digital, eu não estou crucificando ela, mas existe um risco muito grande do ócio, né? É cômodo eu mandar uma mensagem: ó, eu não quero aqui que você viole a quarentena, viu? Entenda, viva a sua quarentena, fica em casa, só sai se precisar. Mas antes da quarentena, você visitava as pessoas, você tinha um tempo para as pessoas. Depois da quarentena, você pretende estar mais com as pessoas? Você pretende se divertir mais? Você pretende enquadrar melhor o seu tempo para que você possa também se dedicar a fazer coisas que vão te satisfazer? Porque a gente trabalhou um primeiro tema que, se a gente não trabalhasse esse segundo, ia dar a entender que a gente está robotizando as pessoas. Então, por isso que é importante esse segundo tema também, esse segundo episódio, esse segundo capítulo do que a gente vem conversando, né? Senão a gente vai ficar lá, eu sou um robô que reza o trabalho e estudo, reza o trabalho e tem minhas atividades. Não, você tem que ter uma vida sóbria, tempo para você dedicar ao próximo, tempo para você se dedicar a um lazer. Tem um sociólogo francês, Geoffroy Dumazidier, ele diz o seguinte: o lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, para se divertir, recrear-se, entreter-se ou ainda para desenvolver uma informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se do desembaraço das obrigações profissionais, familiares e sociais. Vou falar o nome dele de novo. Geoffroy Dumazidier. Ele falou nessa frase aqui, que você vai poder ver e rever, voltando um pouquinho no vídeo, livre vontade. A livre vontade, quando você pega essa liberdade que você tem e junta com a sobriedade, que é a moderação de como você vai administrar o seu tempo, você consegue equilibrar o teu uso dos teus recursos digitais sem colocar isso em detrimento da tua vida, o teu relacionamento humano, as funções orgânicas do seu corpo que dependem dos relacionamentos, dependem do outro. Cara, um abraço esquenta o corpo, às vezes mais do que um cobertor. Então, quando a gente puder fazer isso, né, se recorde de que você precisa fazer. Não existe abraço virtual. Aquela coisa pura falação para confortar as pessoas. Tá aí, eu tomo um abraço virtual. Isso não existe. O abraço só ganha sentido quando você toca a outra pessoa. Você dá o abraço e você recebe. Então você vai precisar organizar sua vida para viver isso também. Existe um risco, né? A gente pode cair nele se a gente não tiver esse equilíbrio, de nos permitirmos ser presos pela era digital. Eu peço comida por um aplicativo, ele vem. Eu pago o meu banco sem sair da minha casa, sem sair para fazer nada. Isso é bom? É uma vantagem muito grande. Mas ainda não inventaram um aplicativo de correr na praça. Ainda não inventaram um aplicativo em que ele ande de bicicleta por você. Ainda não inventaram um aplicativo que faça por você dar um beijo na testa do seu pai. Isso é você que tem que fazer.
Então, não deixe com que os recursos digitais te roubem da sua vida humana. E é por isso que eu espero que alguém, por favor, né, fale da Matrix, né? A gente precisa entender que a nossa vida, ela exige de nós algo que os recursos digitais não podem oferecer, não podem dar, não tem como, né? É tecnologicamente e humanamente impossível. Para que a gente entenda uma coisinha que pode estar muito esquecida, a vida é boa. A vida é boa, é bom viver. E fica muito difícil você viver a vida plenamente quando você se prende aos recursos digitais, às facilidades, entre aspas. Eu quero que vocês peguem essas minhas aspas e coloquem elas do tamanho dos sinais de parênteses aqui, bem grande. As facilidades que os aplicativos nos trazem, porque essas facilidades podem sutilmente nos dar uma rasteira e nos deixar ali estirados no chão, com a tela do celular em cima e só recebendo as coisas na mão e não desfrutando das boas coisas da vida, que é o contato físico, o cuidado com a saúde que passa pelos exercícios, né? Que passa pelas emoções. Cara, eu sou muito ruim de bola, mas como é bom fazer um gol. Então, vou falar como eu tenho feito, né, nesse tempo. A administração do tempo para mim nunca foi uma coisa fácil. Eu sempre tive dificuldade em organizar os meus horários, porque eu sempre pensei assim, eu vou fazer um cronograma, preciso seguir, e se eu não seguir é meio que tudo dá errado. Eu não consigo fazer uma coisa, então eu não faço a outra, não faço a outra, não faço a outra, não faço a outra, e pronto, acabou. E aí eu descobri que eu preciso não me exigir tanto. Isso foi na terapia. E aí, o que eu tenho feito? Eu gosto muito de assistir seriado online. De assistir YouTube também, mas eu gosto muito de seriado. E se deixar, eu maratono, assim, belamente. Eu pego um dia, e não interessa o dia que é. Pode ser um dia que eu tenho muita coisa para fazer. Se eu começar a assistir e não tiver programado, eu vou seguir em frente. Eu não fico mais tanto em rede social, porque, assim, teve uma vez que eu tava mexendo no meu feed do Facebook e quando eu vi, tinham passado 2 horas, eu não tinha feito nada, só tava subindo, né, o feed. Eu falei, não, isso não é vida. Aí eu fico só uns 15 minutos no Facebook, no Instagram, assim, só para dar uma refrescada no que tá acontecendo na vida social das pessoas que eu conheço. E eu comecei a impor... Porque, assim, como tudo hoje é online, então, assim, todos os meus compromissos são online. Então, meu trabalho é online, minha célula é online, minha faculdade é online, todas as aulas, todas as reuniões de grupo são online. Isso estressa. Aí eu comecei a colocar assim, vou terminar de ler esse texto. Aí eu posso assistir um vídeo no YouTube. Eu só posso assistir seriado tal horário à noite. Fora disso, eu não assisto. Tá dando certo? Às vezes. Às vezes eu assisto 2 episódios e aí eu durmo menos. Ou então eu acordo mais tarde, me perco. Mas eu não me exijo tanto mais em cumprir, né? Se eu não cumprir aquilo, bugou, nada mais funciona na minha vida. Não, eu não consegui fazer a primeira coisa da minha programação, eu parto para a próxima. Aí o que eu não vou conseguindo fazer, eu vou me adaptando. Eu acho que essa é a magia dessa organização. Não ter uma organização tão Caxias, como minha mãe fala. De se ter que aquilo tá no papel, eu tenho que fazer e pronto, se eu não fizer, eu vou morrer, o mundo vai acabar, vai cair uma bomba atômica na China. Não, não é assim. Você se organiza e coloca o que é essencial, né? Eu me lembro de ter assistido a um vídeo há um tempo atrás de um professor colocando, separou vários elementos e falou, isso tudo cabe nesse pote? E os alunos falaram, não. E aí ele falou, não, isso cabe. E aí ele foi colocando um objeto de cada vez. Então, primeiro eram bolas grandes. Depois ele colocou as pedras que foram se encaixando nas bolas. E depois a areia que foi se encaixando naqueles espaços que sobraram. Depois ele colocou um líquido. E tudo coube dentro daquele recipiente pequeno. Por quê? Porque ele colocou primeiro o que era mais importante. Se ele colocasse primeiro a areia e as pedras, todas as bolas brancas não caberiam.
E as bolas brancas, nessa explicação que ele dá, são as nossas atividades essenciais, que é essencial para mim. Eu preciso identificar primeiro o que é essencial, para, a partir daí, ir montando a minha agenda como eu quero montar. Então, se você montar um cronograma com a semana, vê o que é essencial para a sua semana, se organiza, e aí vai preenchendo os espaços que sobraram com outras coisas, de acordo com a essencialidade daquela coisa. Então, assistir seriado eu não vou morrer se eu ficar um dia sem assistir um seriado. Mas eu corro o risco de reprovar uma disciplina se eu não ler um texto. Então, no caso, a minha graduação é essencial. Eu preciso pegar tudo que eu tenho para fazer dela, colocar lá na semana, e aí os espaços que sobram, eu vou colocar as coisas do meu trabalho, porque também é essencial, a gente tem que ter, né, capitalismo, a gente precisa de dinheiro. Não que seja uma coisa ruim, mas a gente precisa ganhar dinheiro, né? Senão a gente não vive. E aí coloco o meu trabalho, e depois coloco as coisas que vão preenchendo, que vão me deixar feliz. Então, eu tenho que ler um texto de linguística textual. Beleza, eu vou ler. Mas depois eu quero dar uma lidinha numa ficção científica. Então eu pego aquilo lá, eu encaixo num lazer, num momento de lazer que eu tenho. E assim vai. Não sei se deu para entender, se era isso que você estava esperando, porque eu me caí de paraquedas aqui, vocês vão saber por quê. Mas é assim que eu tenho me adaptado. Agora, me organizado. Agora, me adaptar é outra coisa, porque as últimas semanas eu meio que surtei com essa coisa de tecnologia o tempo inteiro. Então eu não aguentava mais ficar com fone de ouvido, escutando reunião e gente falando. Eu queria escutar música, sabe? Eu não queria ficar escutando gente falando o tempo inteiro e olhando para a tela, e não aguento mais só ver as pessoas. Então eu acho que isso também dificulta a estabilidade emocional de quem está vivendo nesse tempo, né? Antes eu só trabalhava online, agora minha vida inteira é online. Então eu cheguei a um momento em que semana passada eu quase surtei, quase tive assim vou desistir de tudo, não quero mais. Então a gente precisa também se adaptar, mas não se cobrar excessivamente. Existem momentos, vão haver momentos que você vai precisar parar, respirar e falar, ó, eu não tô bem agora, não tô bem para cumprir esse dia, né? Teve um dia, semana passada, que eu tinha um monte de coisa para fazer. Eu não fiz nada, porque se eu fizesse, eu ia pro hospital, acho, não sei. Então, ter esse autoconhecimento também, esse autodomínio, de olhar e falar, não, aqui eu preciso parar, e eu preciso relaxar. Preciso relaxar minha mente, cansaço mental é muito difícil. Eu preciso relaxar minha mente, eu preciso fazer uma caminhada lá fora, eu preciso fazer outras coisas que vão me tirar dessa rotina que parece estar me levando para o fundo do poço. Mas, assim, são dias bons e dias não tão bons, que a gente vai se adaptando e percebendo qual que é o dia que eu estou vivendo e o que eu preciso fazer para aquele dia não ser um dia perdido, né? Ou um dia, não perdido, um dia que eu não faço nada, mas um dia que vai me dar algum benefício, né? Nem que seja um descanso, um dia para descansar, um dia que eu consiga recuperar outras coisas depois sem me atolar nas outras coisas, sabe? Mais ou menos assim. É interessante, Angélica, que tu falando, né? É muito que a gente já vinha discutindo no nosso episódio também, sobre essa questão justamente de a gente se pressiona demais, né? A gente ter a nossa agenda, temos que nos organizar dentro da nossa agenda, mas nos cobrar como se fosse o mundo se a gente não deixasse sem fazer, né? Isso vai muito ao nosso próximo tópico, né? A gente conversa um pouco com a gente aí, a gente vai falar sobre as prioridades, né? Mas enquanto você ia fazer, refletir, lembrando a importância de um olhar do todo, né? Isso é essencial. Eu me lembro muito de Noé. O Noé, ele olha, né? Que Deus faz? Para ele tem que construir uma arca, né? Imagine se Noé focasse só no tamanho da arca, né? Meu Deus, não tinha, não era um pouco, né? Era pouco, ali na parte de baixo, e colher os materiais,
família, né? Na relação online, muitas vezes, a gente é um pouco preso de focar e ter, né, esse cansaço que, no meu ponto de vista, né, eu não sei quanto a você, mas do meu ponto de vista, é um cansaço pior do que o cansaço físico, né? Porque para um sono, um cansaço físico, por mais que eu esteja o corpo inteiro, eu dei dormir e acordou melhor. Mental, você não consegue dormir. Exatamente. Também com isso, com essa adaptação, né, com esse processo sociais, aonde eu ia para cama e 2, 3 horas até parece que o cérebro, olha, acabou, né? Vamos aí, vamos cansar, né? É desafiante, né? Que a gente tem que ir realmente sabendo lidar, né? A gente que passa esse processo de trazer toda a nossa vida para o meio online, mas é muito importante, né? Como a gente ia pensando também, olhar para a família, olhar para as pessoas próximas, né? Ter uma relação que ia bem sair, dar uma caminhada de desligar, né? Para mesmo. Falar, eu quero saber, eu quero ficar. Hoje eu tô off, não quero tecnologia. Mas é extremamente forte. Um filme, né? Que a gente vai discutir também, Matrix, né? Que fala sobre essa prioridade, o mundo real e o mundo digital, por assim dizer, né? Eu vou para discutir disso um pouco mais para frente, né? Exatamente. Eu me lembro que quando o meu primeiro surto, assim, na graduação, foi de cansaço mental. Eu não dormia, eu não conseguia... Assim, eu dormia, mas não descansava. Eu acordava cansada todo dia. E aí eu achava que eu estava ficando doente, estava tendo crise de ansiedade. Depois eu tive. Mas antes disso, foi só esse cansaço mental, esse peso que não para, né? Cursinho, quando fazia cursinho pré-vestibular. Nossa, eu acho que eu não dormi por 2 anos. Porque eu ia dormir, aí eu resolvia equação dormindo, eu descobria a resposta de não sei qual questão de biologia, eu entendia como funcionava a conjugação de tal. Eu ficava assim, gente, eu não durmo, não durmo. E é estressante, né? E tudo reflete no nosso corpo, no nosso relacionamento. Seja bem-vindo ao meu mundo. Eu sei como A cabeça não para. A minha, pelo menos, não. Você tem que tomar os fitoterápicos para